Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa roda de conversa. É com muita alegria e honra que estou aqui para mediar este encontro. Sou Ana Isabel de Souza Leão Andrade, integrante do Grupo de Estudos Arquivísticos GEARC. Sou bibliotecária e arquivista com especialização em organização de arquivos. Fui coordenadora do Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais aqui na Paraíba. Em parceria com o TCE, participei do programa de capacitação de gestores públicos para a criação dos arquivos municipais. Sou ouvidora da Associação dos Arquivistas da Paraíba, convidada pela nova diretoria, pelo que muito agradeço nas pessoas de Gabriela Garcia e Rita Sampaio. Antes de darmos início à nossa live sobre arquivos públicos municipais, gostaria de lembrar que estamos no mês em que comemoramos o Dia do Arquivista, e durante a Semana Nacional de Arquivistas, promovida pelo FENARC, a Associação de Arquivistas de São Paulo prestou uma linda homenagem a Nilza Teixeira Soares. Nilza foi a tradutora da obra de Arquivos Modernos de Schellenberg. Em sua entrevista à Arque de São Paulo, aos 94 anos, Nilza nos encheu de alegria e ânimo ao encerrar sua fala com essa mensagem aos arquivistas: dedicar-se e aprofundar-se no conhecimento da teoria e da prática arquivística. Nilza também citou Schellenberg ao afirmar: um país é tão mais civilizado quanto maior a sua preocupação com os arquivos. Também não podemos deixar de mencionar os arquivistas e historiadores que deixaram um legado para a arquivologia brasileira, como José Pedro Pinto Esposel, Marilena Leite Paz, José Honório Rodrigues, Raul Lima, Regina Vieira, Maria Odila Fonseca, Celina Moreira Franco, entre muitos outros. Dando continuidade ao nosso terceiro encontro do projeto Arquivo Vivo, este evento é promovido pela Associação de Arquivistas da Paraíba, a APB, e pelo Grupo de Estudos Arquivísticos GEARC, que reúne uma pleia de pesquisadores e profissionais de diversas áreas de grande relevância para a arquivologia na Paraíba, e com o apoio da Fundação Casa América e das Universidades Federal e Estadual da Paraíba. O projeto ao vivo consiste na realização de séries de lives sobre temas que propõem a reflexão da comunidade arquivista sobre o papel social do arquivista e dos arquivos. Essas lives estão sendo transmitidas e ficam gravadas no canal do GEARC no YouTube e serão realizadas todas as quintas-feiras, às 9h30 até o mês de dezembro. Esta é a terceira live que integra a série Arquivos Públicos para o Cidadão. E hoje abordaremos o tema Arquivos Públicos Municipais, Criação e Implantação. A implantação de políticas de gestão documental, pública de gestão documental em esfera municipal, que inclui os poderes executivo e legislativo, é condição indispensável para que as administrações municipais possam assegurar o acesso à informação, o controle das finanças públicas e transparência administrativa. O Brasil possui uma complexa rede de serviços arquivísticos nos âmbitos federal, estadual e municipal. Existe um total de 5.570 municípios, mas apenas uma parcela conta com um arquivo público municipal formalmente constituído por lei. Na Paraíba, são 223 municípios. A capital do estado, João Pessoa, única capital do Brasil, com 2 cursos de arquivologia, não possui seu arquivo público municipal institucionalizado, apesar de grandes esforços dos profissionais. Citaremos aqui os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, e de arquivistas e historiadores pioneiras que empreenderam os seus esforços para a melhoria dessa situação dos arquivos municipais. Destacamos a arquivista Daísia Aparecida Oliveira, uma batalhadora incansável em defesa dos arquivos municipais. Ela foi a fundadora e presidente do Fórum de Arquivos Municipais. Daísia criou a coordenação regional desse fórum, da qual fiz parte, assim como a professora Lúcia Guerra, que cumpriu sua missão com bastante competência. Daísia ainda é autora do projeto de cooperação de arquivos municipais da Iberoamérica,
considerado um projeto prioritário do Conselho Internacional de Arquivos para a América Latina. Ela publicou, através do Arquivo Público do Estado, em São Paulo, e com o apoio da professora Ieda Pimenta Bernardes, os planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos para as administrações públicas municipais, trabalho esse de grande referência, no qual me inspirei e que foi acompanhado pela própria Daíse para ser adotado no Arquivo Geral do município de Cabedelo, que foi criado sob a Lei 1.375, de 2 de agosto de 2007, publicado no quinzenário do município de Cabedelo. Citamos ainda as professoras Ana Maria Camargo, Helena Correia Machado, com as contribuições dos textos publicados no livro Subsídios para a Implantação de uma Política Não Municipal de sei se Arquivos. essa câmera é boa. Vê aí, consegui. Agora não estou E ouvindo. com a criação do Arquivo Municipal de Rios Claros, como também Ieda Pimenta Bernardes, com um trabalho desenvolvido, lindo, no Arquivo do Estado de São Paulo. Na Paraíba, esses esforços para minimizar essas deficiências nos Eu não arquivos estou ouvindo, meu municipais Deus. vêm de longa data. Lembro aqui a professora Rosa Godoy, professora Irene Fernandes, professora Lúcia Guerra, e continuada pela professora Esmeralda Salles, ex-chefe do Arquivo Central da Prefeitura de João Pessoa, e Aurora Maia, atual chefe do Arquivo Central da Prefeitura de João Pessoa. Aurora foi conselheira e membro da Câmara Setorial de Arquivos Municipais do CONARP, conseguindo, na Paraíba, desenvolver os trabalhos de divulgação e aplicação da cartilha Criação e Desenvolvimento dos Arquivos Públicos, publicada pelo CONARP em 2014. De acordo com a citada cartilha de Arquivos Públicos Municipais e com a coordenação de Domícia Gomes Borges e Marilena Leite Paz, é indiscutível a relevância dos municípios para o progresso de um país de dimensões continentais como o Brasil, a despeito de suas diferenças econômicas, sociais e culturais, bem como sua importância administrativa e política como espaço comunitário com grau maior de visibilidade para os cidadãos que neles moram, estudam, trabalham e circulam. Para este debate, nesta manhã, temos a grata satisfação de contar com a participação de Domícia Gomes Borges, Rosa Zuleide Lima de Brito e o vereador Lucas de Brito. Esclareço que essa proposta dessa live é provocar reflexões a partir de perguntas e respostas. A nossa metodologia de trabalho será tipo roda de conversa e será dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, como mediadora, farei 2 perguntas para cada expositor, que terão 10 minutos para responder cada resposta. No segundo bloco, serão contempladas as perguntas do chat. Então, vamos agora conhecer um pouco sobre os expositores debatedores desta manhã. Para ressaltar a importância da criação e implementação de arquivos públicos municipais, contamos com a explanação de Domícia Gomes Borges. Domícia possui graduação em Arquivologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduação em Logística pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Fluminense, cuja dissertação, com o título A Gestão de Documentos Públicos nos Municípios Fluminenses, com população entre 50 e 100 mil habitantes, diagnósticos, perspectivas e reflexões, foi orientada pela professora Ana Célia Rodrigues. Domícia é arquivista do Arquivo Nacional e atuou na coordenação de apoio ao Conselho Nacional de Arquivos de 2006 a janeiro de 2019. Vamos agora falar com Rosa Zuleide. Rosa Zuleide, representando o corpo docente do curso de Arquivologia da UFPB e o GEARC, contamos com a participação de Rosa Zuleide Lima de Brito. Rosa Zuleide é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba,
Leciona no curso de biblioteconomia desde 1993 e no curso de arquivologia desde 2009. Graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em ciência da informação pela Universidade Federal da Paraíba. Rosa também é especialista em administração de bibliotecas públicas, municipais e escolares e em organização de arquivos. Atualmente, Rosa é vice-coordenadora do curso de Bioteconomia da UFPB. Vamos agora falar um pouco sobre Lucas de Brito, vereador. Visando buscar o empenho da Câmara Municipal de João Pessoa com a causa da criação do Arquivo Público Municipal, convidamos o vereador Lucas Clemente de Brito Pereira para participar desta live conosco. Lucas de Brito é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Público pela Damásio de Jesus e graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Atuou como vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa no período de 2017 a 2018. Foi eleito vereador pela 16ª legislatura e reeleito para a 17ª legislatura 2017-2020 e candidato à reeleição. Como candidato inscrito na OAB-PB, Lucas é sócio fundador do escritório Joacir de Brito Pereira, Advogados Associados. Faço aqui a minha homenagem ao seu avô, Joacir de Brito Pereira. Em 18 de abril de 2020, o vereador Lucas de Brito cobrou uma biblioteca pública municipal e concurso público para bibliotecários em audiência pública sobre a valorização dos bibliotecários e a exigência que toda instituição de ensino, pública ou privada, disponha de uma biblioteca em conformidade com a Lei 12.244 de 2010, que é a dos bibliotecários, criação dos bibliotecários. Vamos iniciar essa primeira rodada de questões. Domícia, a primeira pergunta faço a você. Você poderia nos contar um pouco sobre sua experiência em relação aos arquivos públicos municipais durante o tempo em que ficou no CONARC? Poderia nos falar sobre a cartilha, criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais e também sobre a sua pesquisa de mestrado nesta mesma temática, arquivos públicos municipais, sob a orientação da professora Ana Célia? Com a palavra, Domícia. Tem 10 minutos para a resposta. Bom dia, professora Ana Isabel, bom dia, professora Rosa Zuleide, bom dia, vereador Lucas de Brito, bom dia a todas e todos, é um prazer estar com vocês, para a gente falar dessa temática tão importante que são os arquivos públicos municipais. Então, eu fiz o concurso do Arquivo Nacional em 2006, e atuei lá de 2006 a 2019, juntamente com a professora Marilena Leite Paz e com o professor Jaime Antunes, então presidente do Conselho Nacional de Arquivos. Durante essa minha trajetória no CONARC, eu acompanhei todo o esforço que foi empreendido pelo Conselho Nacional, voltada para os arquivos municipais, para apoiar os municípios na gestão de documentos, na implantação de arquivos públicos municipais. E o CONARC, ele empreendeu ao longo de sua trajetória as campanhas para sensibilizar o poder público municipal quanto à importância dos arquivos públicos, quanto à importância da gestão de documentos para a transparência, para o acesso à informação e para a preservação do patrimônio documental. Então, eu acompanhei toda essa trajetória do CONARC. Anteriormente, o CONARC empreendeu campanhas e, em 2000, foi feita uma primeira campanha, foi feita uma primeira cartilha, como a Ana Isabel comentou, uma primeira cartilha que foi trabalhada juntamente com a professora Helena Corrêa Machado, que foi a cartilha para um subsídio para uma implantação de uma política municipal de arquivos, isso no ano de 2000, ou seja, 2 anos após a Constituição de 88, né, já trabalhando toda essa temática da importância da gestão de documentos e dos arquivos para garantir a eficiência da administração pública municipal, a transparência, a preservação do patrimônio documental, que é um direito de todos nós, né, cidadãos brasileiros.
porque não existe, a gente não pode falar de história, a gente não pode falar de patrimônio documental, sem a gente falar de gestão de documentos, sem a gente falar do cuidado com os arquivos. Então, já logo após a Constituição de 88, que, né, consolidou no seu artigo 216, que é obrigação, que é dever da administração pública municipal, a gestão de documentos como uma condição para que toda essa questão, todo esse discurso que a gente tem do acesso à informação como uma garantia, como um direito fundamental, seja garantido. E a mesma coisa, no mesmo artigo 216 da Constituição Federal, a gente fala do patrimônio documental, né, do patrimônio histórico. Se a gente não preservar, se a gente não fazer a gestão de documentos, a gente não vai ter patrimônio documental para contar essa história, né? Então, depois de 2000, dessa primeira cartilha de 2000, aí num gap em 2014, a gente faz uma segunda cartilha, porque no ano de 2008 e 2009, a gente vinha recebendo diversas denúncias sobre os maus tratos aos arquivos municipais, sobre o descaso, sobre a omissão do poder público municipal para com os arquivos públicos. Então, numa reunião que aconteceu no CONARC, os diretores de arquivos públicos estaduais pleitearam que fizéssemos novamente uma resolução reforçando o que já estava na Constituição de 88, reforçando o que já estava na Lei 8.159, que é a Lei de Arquivos Brasileira de 1991. Então, em 2008, a gente faz uma resolução reforçando tudo isso como uma forma de relembrar, né, ressaltar, reforçar. Já estava dito em 88, já estava dito em 91, mas a gente fez essa resolução especificamente voltada para os arquivos estaduais e municipais, reforçando a obrigatoriedade do poder público estadual e municipal para com os arquivos, para com a gestão de documentos. E aí, mediante a repercussão da resolução, que foi a resolução 27 do CONARC, que todos vocês podem acessar no site do CONARC, ela está lá disponível, a gente, em 2014, a gente fez uma nova cartilha, que foi a cartilha Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais, Transparência e Acesso à Informação para o Exercício da Cidadania. Então, essa cartilha a gente distribuiu para todos os municípios, tanto diretamente para o município em que a gente não conseguiu articular com os arquivos públicos estaduais uma parceria para que eles divulgassem e distribuíssem a cartilha em seus estados. Então, com os arquivos públicos estaduais, que a gente conseguiu essa parceria, a gente mandou para os arquivos públicos estaduais e também mandou diretamente para os municípios. E isso foi uma campanha gigantesca do CONARC, né, uma política pública do CONARC gigante, que a gente teve todo um gasto, né, teve toda uma aplicação de recursos para enviar essas cartilhas. A gente também, juntamente com o envio dessa cartilha, a gente prestou assistência técnica, a gente fez capacitação nos municípios que solicitaram essa capacitação, mas ainda assim a gente considerou que os resultados não foram o que nós esperávamos, né? Nós esperávamos mais, né, por parte dos municípios, né? Então, a gente continuou logo após 2014, empreendendo essas campanhas todas. Em relação à minha... E aí eu vou deixar no chat, quem tiver mais alguma dúvida sobre a cartilha, sobre a campanha, quiser perguntar, eu estou à disposição. Em relação à minha pesquisa de mestrado, então, o meu recorte foi municípios de médio porte, foram 9 municípios do estado do Rio de Janeiro, em que a gente fez um diagnóstico para avaliar a situação arquivística no estado do Rio de Janeiro. E o que a gente constatou que mesmo no estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente tem uma grande quantidade de instituições arquivísticas de ponta, a gente tem o CONARC, a gente tem o CONEARC,
mesmo no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação muito complicada. E o meu maior obstáculo, o maior obstáculo que eu encontrei foi justamente a opacidade em relação aos arquivos públicos municipais, né? A gente não tem informação disponível sobre eles, e quando a gente busca essa informação, a gente tem uma dificuldade muito grande, mesmo para uma pesquisadora, mesmo para uma arquivista que está acostumada, que sabe, né, pedir, aí a gente se coloca no lugar do cidadão leigo, né, que não tem, né, essa mesma prática, né, de pesquisar e de saber onde está. Então, a gente obteve uma dificuldade, a gente teve uma dificuldade muito grande de acesso. Então, foi uma odisseia de Homero para a gente descobrir onde estavam esses arquivos e para a gente ter acesso sobre estes arquivos. E em 2 deles a gente não conseguiu ter acesso, e nos que a gente conseguiu, a gente observou o porquê dessa dificuldade, né, dessa opacidade. O motivo é que não se cuida, o município ele não cuida dos seus arquivos, o município ele não faz a gestão de documentos, não tem uma política arquivística implantada, e ele é um total descaso com o seu patrimônio documental. Então, a gente fez essa pesquisa e a gente constatou essa problemática, né, do descaso e da omissão por parte do poder público municipal com os arquivos. E a gente não está falando de municípios jovens, a gente está falando de municípios com 200 anos, ou seja, 200 anos de história. Como é que está essa história nesses municípios, né? Então, a gente não tem acesso, porque se você está no mundo de documentos totalmente desorganizado e, muitas vezes, totalmente deteriorado, informações se perdem, patrimônio documental, histórico, cultural se perdeu ali. Então, eu acho que a gente constatou que não é falta de arcabouço legal, isso a gente tem no Brasil de sobra, tanto o constitucional como o infraconstitucional, isso não falta para o Brasil. O que falta no Brasil é a prática, é o poder público municipal assumir a sua responsabilidade e cuidar dos seus arquivos, fazer gestão de documentos, porque se a gente não fizer isso, não vai ter mesmo história para a gente contar, né? O que a gente tem observado. E se perdeu, se perdeu. A gente não vai mais recuperar essa informação perdida por descaso, por intempérie, por maus cuidados, má conservação. Aí, isso a gente pode, nós, enquanto sociedade, a gente pode vigiar, a gente tem que vigiar esse papel, o cumprimento do cuidado com os arquivos pelo poder público municipal. Tá certo? Então, estou aqui à disposição para quem quiser fazer mais alguma pergunta. Ana Isabel, se você quiser perguntar mais alguma coisa. Eu quero parabenizar, porque essa situação não é só lá no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Aqui na Paraíba, nós temos situações bastante difíceis nos arquivos municipais. Nós fizemos aqui um trabalho com o Tribunal de Contas, foi onde conseguimos levantar até os arquivos do chão, encontramos arquivos até totalmente no chão, enquanto eu conto até uma história muito engraçada, que quando eu estava fazendo o mapeamento dos arquivos, e cheguei num município, e lá perguntei, né, onde estavam os arquivos, e mandaram um senhor com uma chave num galpão muito grande, e disse assim, é aqui. Então, quando ele falou, eu disse, cadê os arquivos? Eles disseram, estão aqui no chão. E eu digo, e essa mesa aqui com esses caixões? Esses caixões dão voto. E aqui, os arquivos não dão voto. Então, é essa realidade que nós encontramos no município, como você bem falou. E vamos passar agora a outra pergunta para Rosa Zuleide. Rosa Zuleide, você como você analisa o papel da Universidade Federal da Paraíba com relação à criação do Arquivo Público Municipal em João Pessoa? E se a existência de 2 cursos de graduação em arquivologia na Paraíba, na capital paraibana, influenciam na atuação da Câmara Municipal de João Pessoa
quanto ao comprometimento dos vereadores quanto à implantação de políticas de gestão documental e à preservação do patrimônio arquivístico. Vamos aproveitar que temos aqui um vereador na sala. Com a palavra, Rosa. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos Estão me ouvindo? Estamos, está ótimo. Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme, né? Agradeço demais o convite, né, de poder estar participando dessa mesa com Domícia, é um prazer enorme, com o vereador Lucas de Brito, né? Quero agradecer a Ana Isabel também, né, por estar mediando, é um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês. Veja bem, né? Depois de tudo que Domícia colocou, então a gente tem assim a dizer que a nossa realidade não é diferente, né? E para a gente da Universidade Federal, que tem o curso como Isabel, né? Pela questão da Isabel, são desafios que a gente vai ter que enfrentar e que estamos tentando enfrentar, né? Então, nós temos assim alguns trabalhos com relação a arquivo de municipal de nossos alunos com relação a TCC, né? Mas assim como uma política mesmo de enfrentamento com relação a arquivos municipais não existe ainda por conta voltado para dentro da universidade, né? Mas a gente pode se juntar, logicamente, com a UEPB, eu também não sei assim dizer com propriedade, né? O que é que a nossa colega, que tem o curso também, está fazendo nesse sentido, né? De se juntar para a gente ver como é que pode fazer no sentido de ir à Câmara, não é? De ter um trabalho assim concreto, de procurar os vereadores e tentar uma luta junto com eles, né, para providenciar um projeto para que a gente possa, de fato, ir ao gestor, né, porque isso depende, quer queira, quer não, é uma questão política que tem que lutar junto aos vereadores e junto, logicamente, ao prefeito, para a gente tentar criar um arquivo, né? Sabemos que existe o arquivo da prefeitura, não é? É um arquivo que fica a cargo da nossa querida colega Aurora. Ela é uma pessoa muito esforçada, ela vem fazendo tudo para que o arquivo funcione, e realmente o arquivo funciona. Nós temos alunos como estagiário, nós temos arquivistas voltados no trabalho junto com a Aurora, mas é o arquivo da prefeitura, não é? Você sabe disso, não é um arquivo público do município de João Pessoa, não é? E como a gente também sabe, né, aproveitando a deixa de Lucas de Brito, o arquivo também da Câmara, né, dos vereadores, que é uma documentação que eu não sei ao certo quantos anos tem a Câmara, né? Não me ativo, isso aí vai competir a ele falar, para a gente saber que existe muita documentação rica, né, de conta toda a história política do município, e também todas as atividades que o município de João Pessoa tem, e que essa documentação é rica e que poderia estar disponibilizada para os seus cidadãos. Então, a gente tem essa consciência, porque nós temos o curso, sabemos da importância, e a gente precisa, de fato, unir forças. Até agora não existe ainda, né, esse trabalho concreto, né, junto, para que a gente possa unir esse esforço de mudar essa realidade, né, que Domícia colocou aí das dificuldades, né, e que Ana Isabel também colocou na questão da importância de fazer com que esses gestores, eles realmente tenham essa consciência, porque a lei existe, não é, Domícia? A lei está aí, a Lei 8.069 é de 1991, né, e a gente vê que essa lei não está ainda se fazendo valer, né, e que a gente precisa, junto com o Ministério Público, né, a gente já tem um pouco dessa iniciativa com relação às bibliotecas no município, né, e aí o vereador ele tá muito envolvido com essa questão, mas com relação aos arquivos a gente precisa também, digamos, formar essa equipe, né, esse corpo para a gente forçar, de certa forma, no bom sentido, para que a gente possa criar essa bandeira de luta, né, para que, de fato, o município de João Pessoa tenha um arquivo, né, para que os seus cidadãos possam, de fato, conhecer a história, né, de uma cidade como é João Pessoa, nossa cidade. Precisamos disso, sim.
Obrigada. Obrigada, Rosa, pela sua explanação, muito boa. Você é uma professora atuante, vem nessa batalha há muitos anos, bibliotecária e depois agora atuante, muito participante na área de arqueologia. Luta, né, Isabel? A gente estava muito focado no Estado, né? Que você Exatamente. faz parte do grupo, então a gente estava só voltado para a nossa briga no bom sentido, era no Arquivo Público do Estado. Conseguimos, né, criá-lo. Então, agora a gente vai enveredar esforços para que o arquivo público do município também possa, a gente ver, né, ele ser implantado. Eu já tenho conhecimento que já foi feito uma minuta, assim, um projeto de minuta, assim, para criar o Arquivo Público Municipal de João Pessoa. Mas tudo precisa de uma decisão política. E Tudo. sem a política, nós não conseguimos. Temos que ter um apoio superior, que é exatamente dos prefeitos, dos vereadores, né, Lucas Brito? E assim, Claro. nós vamos continuando ver se que alcancemos essa nossa vitória aí com os arquivos municipais. A Aurora já distribuiu a cartilha que Domícia organizou, aqui distribuiu conosco, lá do grupo de estudos, e também ela aplicou oficinas aqui para ver se conseguimos algum resultado. Mas é difícil, os arquivos municipais é difícil, mas não chega lá, se Deus quiser. Chegamos com o arquivo do Estado e vamos chegar com os arquivos municipais. E agora, muito obrigada, Rosa, e vamos dar continuidade aqui, fazendo a pergunta ao vereador Lucas. Lucas, considerando sua fala durante a audiência pública referente à Lei Federal 12.244/2010, não temos muito para comemorar em João Pessoa, isso foi sua fala, que apesar de ser a terceira capital mais antiga do Brasil, ainda carece de uma biblioteca pública municipal para democratizarmos o conhecimento. Gostaria de saber o que você tem a dizer sobre a falta de arquivo público municipal em João Pessoa. Uma palavra, Lucas. Olá, Ana Isabel. Pergunto se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Maravilha. Eu estou aqui com máscara porque estou num espaço com a presença de outras pessoas e aí é uma questão mesmo de prevenção do contágio ao novo coronavírus. Mas quero agradecer a gentileza desse convite do grupo de estudos arquivísticos, de Ana Isabel em específico, amiga de meu avô Joacil de Brito Pereira, registrar a alegria de reencontrar essa professora maravilhosa que é Rosa Zuleide, tão querida nos cursos de biblioteconomia e também de arquivologia, das vezes em que estive na Universidade Federal da Paraíba, pude perceber o carinho dos alunos e do corpo de professores também, com a professora Rosa Zuleide e com a sua dedicação ao lado de Ana Isabel e de tantos outros profissionais de ponta para a preservação da cultura, do patrimônio cultural do nosso Estado, nas bibliotecas, nos arquivos públicos. Fazer também um registro da satisfação de conhecer Domícia Gomes, realmente é uma referência nacional em matéria de arquivologia, que está lá no Rio de Janeiro tocando esses projetos, elaborando cartilhas, podendo emprestar um pouco da experiência adquirida ao longo do tempo e da labuta, colocando a mão na massa e vendo o que vai dando certo, o que precisa ser melhorado. E essa experiência, sem dúvida, é muito válida para municípios que ainda têm tanto a fazer como a nossa capital paraibana, a cidade de João Pessoa.
Ana Isabel colocou aí muito bem que nós temos pautado a questão da universalização das bibliotecas escolares, da criação de bibliotecas públicas no município de João Pessoa, partindo mesmo do pressuposto de que o livro, a literatura, a leitura, transformam vidas, e a biblioteca é o espaço de convivência desse segmento. O profissional bibliotecário igualmente precisa ser valorizado, e essa já é uma pauta e uma luta do nosso mandato. E ela faz o link, gentilmente, com a questão da arquivologia, dos arquivos públicos, e eu quero, Ana Isabel, desde já dizer que tenho total interesse de abraçar também, com toda a força do nosso mandato parlamentar, a causa dos arquivos públicos. O meu avô, Joacir, que você tanto conheceu, era um homem que muito estimava a questão da preservação do patrimônio cultural. Então, ele sempre foi muito zeloso com a biblioteca e com os livros dele, os arquivos dele, os arquivos privados dele, mas que, sem dúvida alguma, são arquivos privados de interesse público e social, porque são correspondências com nomes nacionais da literatura, com pessoas, com personagens históricos no Brasil e na Paraíba. Ele que foi presidente da nossa Academia Paraibana de Letras, foi deputado federal. Então, existem no seu arquivo privado documentos de interesse público, de interesse social, que também a nossa família faz toda a questão de zelar, de preservar, de conservar, de guardar. Eu, particularmente, inclusive, como seu neto, e você sabe disso, Ana Isabel, porque conhece a nossa família, tem um carinho muito grande pela memória de vovô Joacir. Por isso mesmo, nós mantemos o nome dele aqui no frontispício do prédio do escritório de advocacia, por ele igualmente fundado. Por isso mesmo, aqui no nosso escritório de advocacia estão dispostos nos corredores do prédio os diplomas, os títulos de cidadania, as medalhas que ao longo da vida ele recebeu, e por isso ainda nós temos também as caixinhas de arquivos, de documentos privados dele, de livros que ele iniciava de forma manuscrita e depois eram digitados e se transformavam em obras literárias. Então, a gente tem tudo isso aqui, o que revela, ab início, essa predisposição de nossa parte de abraçar, de valorizar a memória, de valorizar tudo que contribui para a formação da identidade, da ação de um povo, de uma gente, de uma cidade. Então, eu começo e inicio minha fala falando um pouco mais dessa questão mesmo de predisposição para realmente ficar bem explícito o nosso interesse concreto de, ao lado de vocês, lutar também por um arquivo público municipal e até poder, de imediato, começar a agir a partir da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu queria fazer um registro, Domícia, professora Rosa, que eu estou como diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. E nessa condição, eu tenho desenvolvido lá um trabalho chamado de Iniciativa do Revogaço, que está identificando cada uma das leis municipais produzidas de 1947, época da reabertura da Câmara Municipal após o Estado Novo, após o governo Vargas. A Câmara, durante o governo Vargas, ficou fechada, aí ela foi reaberta em 1947, e de 1947 para cá, a Câmara Municipal de João Pessoa já produziu mais de 15 mil leis
municipais. Nós montamos uma comissão para organizar toda essa legislação por assunto, por tema. Então, tudo que diz respeito a meio ambiente, a gente está separando e sistematizando como se fosse numa gavetinha. Aí está separando o que diz respeito à saúde, à educação. De forma temática, nós estamos fazendo esse trabalho na Câmara Municipal. E tivemos, nesse trabalho todo, a oportunidade de consolidar uma compilação das leis municipais, o que nos permite também, a partir desse trabalho já realizado, e com a contribuição valiosa de voluntários, de estudantes, de professores na área de arquivologia, elaborar um próprio arquivo público legislativo, ou um arquivo público do Poder Legislativo. Eu estou à frente dessa iniciativa dentro da Câmara, como diretor da escola do nosso Legislativo, como também idealizador da iniciativa do Revogaço, e levantando e organizando essa legislação, compilando tudo, e realmente, neste momento, estou justamente precisando de mãos e pernas e braços para me ajudar, porque é uma tarefa um pouco assim, maior do que a capacidade de uma pessoa. 15 mil leis é muita coisa, dá muito trabalho, mas a gente já fez o grosso com a assessoria e com outros parlamentares envolvidos. Eu presidi uma comissão com esse propósito, e a gente tem agora já um material para a gente dar início a um trabalho. Então, eu quero aproveitar esta semana tão especial de homenagem à arquivologia, de homenagem ao curso, à graduação, ao profissional da arquivologia, pela passagem do seu dia, agora no mês de outubro, para fazer esse convite à Universidade Federal da Paraíba e à Universidade Estadual da Paraíba, para nós estabelecermos uma parceria, trabalharmos no material que nós já levantamos e, sem precisar esperar nada do Poder Executivo, dentro do próprio Parlamento, já montarmos um arquivo público municipal do Poder Legislativo da Casa Napoleão Laureano, que é a nossa Casa Legislativa. Agradeço aí a oportunidade da fala nessa pergunta inicial. Me perdoem se me alonguei muito, mas era para fazer essa contextualização toda. Fico à disposição de Ana Isabel, de Domícia, de Rosa e do Grupo de Estudos Arquivísticos, GEARC, para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigada, vereador Lucas. Foi uma maravilha a sua explanação. Nós acreditamos nos políticos ainda, temos políticos que tomam essa bandeira, sim, para defender os arquivos, as bibliotecas, e essa iniciativa é muito boa de criar, elaborar aí a organização dessas 15 mil leis e formar o Arquivo Municipal Legislativo. Eu quero também pedir que faça uma boa gestão e solicite também, faça aí uma força aí para fazer o Arquivo Municipal de João Pessoa. Eu lhe agradeço as explanações e eu conheço bem a história do seu avô e realmente ele era um homem que cuidava da preservação documental, inclusive fez seu arquivo e organizou sua biblioteca, e eu conheci bastante. Eu quero passar, muito obrigada, e eu quero passar agora uma outra pergunta, a segunda pergunta, a Domícia. Domícia, a partir da sua experiência com arquivos públicos municipais, quais estratégias você recomendaria para gestores públicos e para os vereadores, que já foi agora elencado aqui por Lucas Brito, e você agora vai reforçar para que fique bem na memória dele esse seu pedido. Com a palavra, Domícia. Domícia, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, Isabel. Então, para os gestores públicos, né, no caso aí o Executivo Municipal, que tem por
eu gosto sempre de ressaltar isso, que tem por obrigação, por dever, realizar a gestão de documentos, garantir a preservação e o acesso ao patrimônio documental e às informações neles contidas, a estratégia é criar o arquivo público, é ter o arquivista em seu quadro de pessoal, que é um profissional que tem todo um diferencial na gerência dos arquivos. Aí, como a professora Rosa falou, isso, no caso da Paraíba, no caso de João Pessoa, isso fica até mais facilitado. Você, o gestor público, o executivo, a prefeitura pode estabelecer parceria com a universidade. Veja bem, Paraíba, ela é agraciada, são 2 cursos de arquivologia, né, federal e estadual, então você tem aí uma fartura de profissionais especializados, não só a nível de graduação, a gente tem também mestrado e doutorado em ciência da informação, que tem todo um misto desses profissionais de arquivologia, biblioteconomia, de outros campos. Então, o gestor público ele pode se valer, né, desses recursos e estabelecer essa parceria com as universidades, com a Associação de Arquivistas da Paraíba, com o GEARC, e otimizar, né, esforços, né, fazer parcerias para que seja tocada essa coisa da gestão pública de documentos, da gestão da informação em âmbito municipal, né, porque isso é extremamente necessário. A gente não pode ficar falando de acesso à informação, mas não é uma informação que o município, no caso, ele acha que tem que estar disponível lá no portal da transparência, porque ele cumpre aquilo, porque senão ele pode sofrer alguma sanção, né, por parte dos órgãos de controle. Não, é uma informação que eu, como cidadã, quiser buscar, tem que me ser ofertada, não? Um município de 200 anos, por exemplo, é inconcebível que ele não tenha nenhuma informação para me dar a respeito dos fatos passados, né? Se eu quiser saber como é que foi toda a gestão de um determinado prefeito numa área ambiental, eu não tenho mais nada dessa informação, eu não posso fazer estudos sobre como foi isso no passado. Por que não? Porque tudo já foi eliminado, porque tudo já foi destruído. Então, a estratégia que o poder público municipal pode empreender é essa, estabelecer parceria, ter o profissional arquivista, tem que alocar recursos para gerir, né, os documentos, gerir os arquivos. A gente não pode... João Pessoa, uma capital importantíssima, tem que ter o seu arquivo público municipal. Não não aquele arquivo central, né, porque aí eu senti isso na pele. Eu senti porque quando eu fui em busca dos arquivos, não era o arquivo público da cidade em que as portas estavam abertas para mim, não. Eu tinha que passar por secretário, por não sei mais quem, porque não sei mais quem, e toda uma dificuldade. Não, o acesso à documentação pública tem que ser facilitada. A Ana Isabel falou uma coisa que me marcou aqui, que um determinado funcionário de um determinado município disse: arquivos não dão voto, mas o acesso aos arquivos podem não dar votos mesmo, diante do conhecimento, porque o que é arquivo? Arquivo são as ações, né, são as atividades, os atos praticados pelo gestor público no cumprimento de sua função. Então, o arquivo espelha exatamente como esse gestor público administrou os nossos recursos, né, implementou políticas públicas, ele implementou políticas públicas de acordo com a necessidade do munícipe. Então, tudo isso ali está registrado nos documentos de arquivo, né? Está registrado nos arquivos. Então, o acesso a esses arquivos, de fato, pode não dar votos mesmo. E em relação aos vereadores, como a Isabel me perguntou, que estratégias os vereadores podem empreender, o vereador ele pode fiscalizar isso, pode, de forma proativa,
propor o projeto de criação do arquivo público, né, na Casa Legislativa, ele pode apoiar quando o executivo ou algum cidadão envia, né, o executivo envia um projeto de criação do arquivo, ele pode estar apoiando isso, aprovando a criação do arquivo público no seu município. Então, o vereador é importantíssimo nesse processo, né, de criação do arquivo público, na fiscalização da preservação desse patrimônio cultural, né, que são os arquivos. Então, o vereador, ele desempenha um papel fundamental, e o Lucas, a gente, o ano que vem, vai estar lá cobrando ele, Lucas, cadê o nosso arquivo público de João Pessoa? Lucas, eu, Domice, já te falei que eu sou paraibana, né, não sou carioca de raiz, mas sou paraibana de coração, minha mãe é paraibana, e minha família é toda da Paraíba, eu amo a Paraíba, enfim. Estou aí o ano que vem te cobrando, hein? E é isso. Que maravilha, Domícia. Parabéns. Uma boa chamada aí para os políticos, para os arquivos, exatamente onde tem as fontes primárias, né, os municípios, fazendo assim com que nós tenhamos o desenvolvimento de um país se constrói assim a partir dos documentos, né, da criação dos documentos. Se eles não são preservados, nós não vamos construir nada. E eu quero parabenizar essa sua força, essa chamada, tenho certeza que foi muito boa e vai ser muito produtiva, e aqui vai gerar aqui um fruto muito bom, que é a criação do arquivos municipais aqui na Paraíba. Pois não, está com a palavra. E eu, como já falei, Paraíba é meu xodó, eu me coloco à total disposição de vocês para colaborar no que for necessário, contribuir com capacitação, com assessoria técnica. Eu me coloco à disposição de vocês para ajudar. A Aurora é uma grande amiga, a Ana Isabel, a professora Rosa. Então, a gente, aqui no Rio de Janeiro, sob a coordenação da professora Ana Célia Rodrigues, a gente vai desenvolver todo um projeto que a gente já vem discutindo há algum tempo, quando a professora Ana Célia Rodrigues era a presidente da Câmara de Arquivos Municipais do CONARC. A gente elaborou um projeto piloto e a gente vai colocar isso na prática. Então, a gente pode trocar experiência, a gente pode conversar, a gente pode se ajudar. Me coloco à disposição do Lucas, me coloco à disposição de João Pessoa para colaborar no que for necessário, tá bom? Muito obrigado. E também quero afirmar que o GEARC e a Universidade Federal Estadual da Paraíba, tanto estadual como a federal e estadual, estão aqui apoiando esse problema aí de resolver a criação dos arquivos municipais, com capacitação de gestores públicos para dar andamento a esse nosso pleito, que é o de formar os arquivos municipais institucionalizados. Nós temos aqui o Arquivo de Cabedelo, esse nós conseguimos institucionalizar, mas não com a mudança do prefeito, é isso que eu digo, os prefeitos têm que estar presentes, a força do Tribunal de Contas é muito grande, porque eles exigem dos prefeitos que estejam com seus arquivos organizados para poderem fazer as auditorias, e esse meu treinamento, minha capacitação que eu fiz juntamente com eles, que foi um total de 1.000 gestores públicos capacitados, e depois o próprio presidente do tribunal fez uma correspondência a todos os prefeitos, depois dessa capacitação, exigindo que criassem seus arquivos, organizassem seus arquivos municipais. Então, nós conseguimos criar o de Cabedelo, mas com a mudança de prefeito, que eu acabei de falar, teve uns problemas, mas já está voltando a fazer. Nós fizemos as tabelas de temporalidade, a professora Daíse foi uma pessoa que me ajudou bastante com a tabela de temporalidade e a gestão documental que ela fez em Barueri, e eu ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e visitava e levava toda a documentação, toda a gestão documental que a gente estava fazendo, como estávamos fazendo a tabela, e ela nos acompanhava, e um dia veio nos visitar.
mas só temos esse arquivo institucionalizado aqui na Paraíba. E vamos ter mais, com a graça de Deus, vamos chegar lá. E agora eu vou voltar à outra pergunta, que é para Rosa Zuleide. Rosa, como você avalia a viabilidade de desenvolvimento de um projeto de extensão quanto à realização de um diagnóstico arquivístico, tanto em João Pessoa como nos demais municípios paraibanos? Já foi falado alguma coisa, mas a gente quer ouvir novamente Rosa. Está com a palavra, Rosa. O áudio, Rosa, liga aí o áudio, Rosa. Rosa, ligue seu áudio. O áudio. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, agora. Então, eu estou adorando essa live de hoje com vocês, que são pessoas que estão me dando essa energia boa. Mas, enfim, eu acho que é muito viável, sim, né? Existe na universidade, inclusive no setor de extensão, na pró-reitoria de extensão, deixa eu me lembrar, a UFPB no seu município, né? Então, eu acho que a professora Juliane, ela deve ter iniciado alguma coisa nesse sentido de projeto de extensão. Mas eu acho que com a pandemia, eu não sei se ela foi em frente com relação a isso, e não sei, ela estava pensando num projeto grande que pudesse, eu acho que atingir vários municípios, eu não sei se ela conseguiu, não deu tempo ver de fato isso com ela, mas é perfeitamente viável, né? Inclusive porque, nesse caso, a gente tem que ter o aval dos municípios, no caso dos gestores, né? Dos prefeitos. Uma das exigências, quando a gente vai pensar em qualquer projeto de extensão, né? A gente tem que ter o aval daquela instituição ou daquela pessoa responsável por aquele órgão onde a gente pretende levar as atividades de extensão. Então, tem que ter essa contrapartida para que a gente possa realizar atividade de extensão. Então, a gente tem alguns projetos de extensão, como a gente está tendo agora, eu participo do projeto com a professora Maria Amélia, que chama Mel, que é no NUICC, que é na parte onde retira a carteira de identidade, mas com a pandemia, então a gente teve que refazer o projeto, né? E a gente está tendo algumas lives, que inclusive sexta-feira tivemos uma com o professor Daniel Flores com relação a documentos digitais. Então, aconteceram várias lives. E aí, com essa pandemia, a gente não está tendo a possibilidade de ir nos lugares, né? De ter um contato maior. Mas, graças a Deus, vai passar e a gente vai dar continuidade. E algumas iniciativas foram feitas, né? Eu tive algumas orientações de alunos com relação a arquivos públicos municipais, que foi um aluno que fez do próprio arquivo público não, do arquivo da prefeitura, né? Ainda não é um arquivo público, que ele fez um trabalho de levantamento das tipologias documentais, a gente tentou esboçar via o trabalho de DAIS, de plano de classificação, identificar as tipologias documentais existentes, já para montar um esboço de uma proposta de plano que ele elaborou a partir das tipologias documentais que ele encontrou enquanto foi, né, estagiário lá. E também de uma aluna que ela é do SAPé, ela passou no concurso lá, e ela fez um levantamento dos arquivos escolares, então não é do arquivo público, que ela disse que tem muita resistência lá, e a gente sabe que as dificuldades são muitas, mas nada impede que a gente possa, né, por via da modalidade de extensão, a gente conseguir, principalmente já que a universidade tem essa modalidade de a UFB no seu município, a gente conseguir, sim, né, com essa viabilidade de adentrar nos municípios e fazer esse trabalho no sentido de que já existe esse projeto piloto, né, com Ana Célia Rodrigues, que a gente pode muito bem pegar isso como modelo, né, com Domícia, já que ela está se propondo a fazer essa parceria com a gente nesse sentido de dar apoio, da gente poder adentrar e a gente conseguir, não é, com certeza, aos pouquinhos, porque é muita coisa, né? E quero parabenizar a iniciativa de Lucas, eu acho que é por aí.
de fazer esse levantamento, porque, de certa forma, já está tendo um diagnóstico, né, do que foi produzido pela Câmara Municipal, e de colocar isso à disposição das pessoas, né, esse levantamento por temas específicos, meio ambiente, educação, saúde. Eu acho que dá, sim, para a gente fazer um projeto de extensão voltado para isso. E eu acho que até também de pesquisa, né, alguma área de pesquisa que queiram trabalhar, e com certeza não só a UFPB, mas como a UEPB também, deve ter interesse, sim, para que a gente possa fomentar essa discussão, né, e a gente, aos poucos, conseguir nessa luta que o arquivo público seja, de fato, criado. Então, porque é difícil, né, a gente conseguir realizar diagnóstico nessas prefeituras, porque a gente sabe que os gestores são resistentes, né? E como a Ana Isabel colocou, foi feito todo esse trabalho, né, a partir do momento que alguém tem essa sensibilidade com os documentos, com os arquivos, mas a mudança de prefeito vai e, digamos assim, destrói, né? Destrói todo aquele trabalho que foi feito de forma, né, no sentido de promover esse cuidado, essa preservação documental, e que isso tem que mudar, porque isso deve ser uma política de governo, e não, do município permanente, e não de cada prefeito que entra e que tem aquela sensibilidade de que aquela documentação deve ser preservada, né? Então, tem que ser uma coisa permanente e que o Ministério Público também deve atuar, porque a gente sabe que o arquivo público, ele não é só o guardião, ele também faz parte da gestão dessa documentação, e que a lei da transparência vem também ao encontro disso, né? Para que os municípios tenham essa transparência, tem que ter o arquivista, ele tem que fazer a gestão quando o documento ele nasce, né? Quando o gestor está produzindo o documento, e esse também é papel do arquivo, não é só preservar. A gente sabe que tem toda uma documentação que precisa ser guardada, preservada. Espera-se que exista essa documentação, que a gente não sabe até o que é que existe para preservar, mas que, a partir do que deve ser preservado, é também papel do arquivo, né, do arquivista, de preservar a partir do nascimento do documento até que ele seja preservado ou seja eliminado. Então, tudo isso é possível, é viável, e a gente vai ter, né, possibilidade de pensar dessa forma e de agir dessa forma nos nossos, né, arquivos municipais. É isso, Isabel. Muito obrigada, parabéns. Sempre Rosa brilha, né? Todas as vezes que faz as suas lives e sempre brilhando nas suas aulas, né? E agradeço a Domícia, agradeço a Rosa essa vontade aqui de ajudar aqui na criação do arquivo municipal e também em todos os municípios, né? Então, a contribuição do GEAR, que é a contribuição das universidades, e também agora com a Domícia, vai ser uma beleza. Aqui nós temos profissionais maravilhosos, né? Então, é uma beleza aqui que nós podemos fazer com os arquivos municipais. E vamos fazer. E estou aqui, o chat, estão todos aqui parabenizando a live, tem muita gente já se comunicando, parabenizando a todos aí. E agora vamos à próxima pergunta, que é para Lucas. Vereador Lucas, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Considerando o cumprimento da Lei Federal 12.244 de 2010, o que você teria a dizer em relação à Lei Federal dos Arquivos, número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências, e estabelece em seu artigo, primeiro, que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Com a palavra, Lucas de Brito. Obrigado, Ana Isabel, pela pergunta. Eu estou com a Lei 8159 aqui bem diante de mim.
Como advogado, né, eu sou logo curioso para ir estudar os termos da lei e, inclusive, incorporá-los em meu próprio discurso. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu falei ali dos arquivos privados de vovô Joacil, eu já estava usando termos da lei, falando que eles tinham eles eram de interesse público e social, está lá no artigo 12 da Lei 81/59. E esse artigo 1º, que você mencionou especificamente, Isabel, ele traz, logo no iniciozinho dele, o fato de que é dever do poder público fazer a gestão documental, a gestão de arquivos, ou seja, não é um favor do poder público, é um dever do poder público. E quando o poder público ele deixa de cumprir o seu dever, o cidadão, a partir do parlamento ou mesmo diretamente, pode valer-se dos instrumentos legais, inclusive, para tirar o poder público da sua inércia, da sua omissão, da sua acomodação. Os arquivos, eles, como está colocado aí também no artigo 1º, constituem instrumentos de apoio à própria administração, ou seja, para que haja continuidade administrativa, para que as ações elas possam evoluir, as políticas públicas elas possam ter um começo, meio e fim, os arquivos têm essa contribuição a dar. É sempre uma fonte de pesquisa, de apoio à administração, para ela promover a continuidade administrativa. É um instrumento de apoio à cultura. A cultura é uma construção social, e é uma construção que se sucede no tempo. Então, são as várias manifestações culturais de determinados povos em determinadas épocas que vão revelando a identidade desse povo. E se você não documenta isso tudo, a passagem do tempo leva embora. Daí a importância da documentação. A gente que é do direito compreende bem que tem que matar a cobra e mostrar o pau, tem que comprovar, tem que demonstrar tudo que a gente alega. O que se alega e não se prova é o mesmo que não se alegar. Então, a cultura como uma construção social que se sucede no tempo, se não tiver o registro e a preservação desse registro, realmente a coisa se perde e você deixa de conhecer melhor a cultura de um determinado povo numa determinada época. A importância do arquivo também está aqui como esse instrumento de apoio. Ao desenvolvimento científico, também a ciência é um processo acumulativo de saber. Foram as pesquisas do passado que permitiram aos pesquisadores do presente e que permitirão aos pesquisadores do futuro promover os avanços da ciência nas áreas médicas, nas áreas da engenharia, para que o conhecimento científico verdadeiramente transforme a vida das pessoas. E os arquivos ainda têm essa função de servirem de elementos de prova, de elementos de informação. A Lei de Acesso à Informação, que veio ao mundo 20 anos depois da Lei dos Arquivos Públicos e Privados, a Lei 81/59 de 91, a Lei dos Arquivos é de 1991. A Lei do Acesso à Informação é de 2011, 12.527. Mas é um direito de cada cidadão ter o acesso à informação de coisas que lhe digam respeito ou que lhe despertem o interesse em razão da relevância para a sociedade. E se a gente não tiver onde buscar essa informação, como é que esse direito de acesso à informação vai ser respeitado? Se você não tem nem onde ir buscar, se não existe nenhum cuidado
a partir do dever do poder público de preservar, de arquivar aquilo que é produzido. Então, esse conjunto de documentos produzidos, recebidos, com valor histórico, com valor probatório, com valor informativo, precisam ser realmente preservados. Então, a questão do arquivo público municipal é uma coisa muito relevante. Na Câmara já tramita um projeto de lei dispondo sobre a questão do arquivo público municipal. Essa matéria ainda não chegou à comissão aqui eu faço parte, que é de políticas públicas, mas eu já vou de imediato começar a estudar o texto desse documento para também levar algumas contribuições. Aquilo que eu achar que está faltando ou que pode ser acrescentado, eu vou... Essa questão dos arquivos, a partir dessa oportunidade de hoje, dessa videoconferência, eu vou abraçar com o mesmo carinho com que abraço a temática das bibliotecas escolares, das bibliotecas municipais, porque a minha formação familiar e pessoal despertaram no meu coração a compreensão da importância de preservação da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade, e tudo isso passa necessariamente pela capacidade do poder público de cumprir o seu próprio dever, como previsto na legislação federal, de fazer os arquivos, de criar os arquivos, de cuidar dos arquivos. E na Câmara eu quero renovar o convite que fiz anteriormente, na minha oportunidade anterior da fala, o de nós também elaborarmos, criarmos um arquivo público, que, inclusive, com formato também digital, para facilitar a pesquisa, para facilitar a curiosidade das pessoas de conhecerem qual foi a primeira lei do município de João Pessoa, por exemplo. Qual é a lei mais estranha da história do município de João Pessoa? Qual é a lei mais extensa? Qual é a lei mais curta? Qual é a lei de maior impacto social? Quais foram as leis que mais sofreram contestações da sociedade, que não foram aceitas pela população? Isso tudo, a partir de um arquivo do Poder Legislativo, vai poder ser respondido, debatido, conhecido, e a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura estará sendo valorizada. Fica aqui o convite, à nossa disposição. Eu quero fazer também, aproveitar esta semana que a gente rende homenagens aos arquivologistas e também aos servidores públicos. Nós queremos mais e mais servidores públicos graduados em arquivologia para ajudarem a gente a preservar tudo isso que é tão caro, a formação da nossa própria identidade. Então, obrigado, Ana Isabel, pela oportunidade, pelo convite. Domícia, eu vou depois pegar teu número. Você, com raízes paraibanas, tem muito que contribuir aqui para essa luta que ainda está no iniciozinho, na minha ótica, aqui na cidade de João Pessoa, uma cidade tão antiga, 535 anos de história, terceira capital mais antiga do país, com a participação importante em momentos históricos do Brasil, como o próprio nego de João Pessoa, o seu falecimento, a Revolução de 30, o início do governo Vargas, Epitácio Pessoa, paraibano que foi presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, a nossa literatura rica de Augusto dos Anjos, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, José Américo de Almeida, a produção cultural rica das novas gerações de escritores, de literatos, como Ana Isabel, Socorro Aragão e tantos outros
abnegados da cultura do nosso estado e do nosso município. Enfim, nós temos muito o que fazer, temos conteúdo e que precisa agora ser apenas conservado, lapidado, cuidado, com carinho, e eu não tenho dúvidas de que os profissionais da arquivologia são as pessoas certas para a nossa sociedade confiar essa missão. Quero ser aliado dessa luta, obrigado pela oportunidade e estamos juntos. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de mediar essa mesa. Que mesa rica! Parabéns, vereador Lucas. Acreditamos na sua força e o seu conhecimento é muito importante para o desenvolvimento aqui dos políticos, né? Esses políticos aí comecem a prestar mais atenção, como você está prestando atenção, à cultura, ao desenvolvimento. Você falou tão bem de cada item do dever da Constituição, do artigo 1º da nossa lei de arquivos, do dever, a gestão documental, proteção especial de documentos, de arquivos. Você citou cada um desses itens bem explicado, fazendo uma ponte muito boa para a fala, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico, como elemento de prova, informação. E isso você abordou muito bem. Meus parabéns. E agora aqui está bombando aqui as perguntas e nós vamos lá contemplando a participação do chat. Eu quero, antes de terminar aqui, falar da professora Juliane, que também é do grupo de estudos arquivísticos, que tem feito esse trabalho muito bom no arquivo da universidade e está fazendo esse projeto aí que acabamos de ouvir de Rosa Zuleide. Parabéns, Juliane. Também a Meriane, que é também do grupo de estudos, a Ana Andréia, tanta gente, se eu for citar todos, eu não vou terminar. A Laura, que é do Arquivo Público, e Laura Murinha, e tem muitos aqui que eu não vou citar mais, não, porque senão eu vou terminar esquecendo aqui. É a professora Irene, Josemar, que é um professor de muito conhecimento científico e bom professor, e tem dado muita ajuda aqui ao Arquivo Público com o seu projeto. Foi quem iniciou aqui o projeto de institucionalização aqui do Arquivo Público Estadual. Mas vou passar aqui a palavra às perguntas, que são muitas, e, Domícia, você se prepare, que vão vir muitas perguntas aí. Primeiramente, para você, é de Rita Sampaio. Rita é da Associação dos Arquivistas e é uma batalhadora aqui que nós ganhamos de presente lá do Ceará, veio lá do Ceará e veio aqui e está na Associação dos Arquivistas, dando uma força para nós. Parabéns, Rita. E aqui, Domícia, vamos ver a pergunta. Domícia, você recorreu à Lei de Acesso à Informação para buscar acesso aos acervos municipais? Os municípios que não deram acesso aos documentos sofreram alguma sanção? Está com a palavra, resposta de 5 minutos, viu? Tá bom. Oi, Rita. Rita é uma grande parceira nossa. A gente está sempre conversando, sempre trocando, né, Rita, nessa luta aí relacionada aos arquivos públicos municipais. Então, você deve estar falando em relação à minha pesquisa de mestrado, né? Não, eu não recorri à Lei de Acesso à Informação porque pode parecer até estranho, mas quando você recorre à Lei de Acesso à Informação, os gestores públicos se sentem acuados, né, pressionados. Então, a minha estratégia para eu conseguir o acesso foi o cansaço. Eu comecei a pesquisa em 2018 e toda vez que me davam com a cara na porta, eu estava lá. Eu batia de novo. E tomava portada na cara, eu batia de novo. E batia de novo. E assim eu consegui... Boas eu não consegui de fato, entendeu? Mas eu consegui no cansaço mesmo, porque a gente assim, percebe... E como o meu objetivo era fazer a pesquisa, e eu percebi isso, que eles não gostam muito de serem cobrados via LAI, então
eu preferi adotar essa estratégia de insistir, né, de mandar correspondência, de ligar. Foi um périplo, foi muito difícil a comunicação, mas eu preferi partir para esse lado, né, de insistir, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E começou em 2018 e eu vim conseguir em 2020, por exemplo, entendeu? 2019, ao longo de 2019 e 2020 foi uma loucura. Foi nesse sentido. Domícia, muito obrigada pela resposta. A Rita Sampaio, espero que ela tenha, tenha atendido à sua pergunta. E outras perguntas aqui, muita gente importante aqui no nosso chat. Ieda Pimenta Bernardes faz a pergunta. E olha só, Ieda lá de São Paulo, diretora do arquivo lá de São Paulo, do SAESP, tem dado uma grande contribuição para nós aqui. E ela faz a pergunta. Ieda, não. Me pergunta. Domícia. Desculpa aí, meu celular. Domícia, cadê? Desculpa aí um pouco aqui. Estou procurando aqui no meu celular. Aqui. Tinha visto, me perdi. Ai, Jesus. Aqui. Não. Ai, puxaram para mim. Ai, Jesus. Eu acho a Ieda. Ieda, me desculpa aí, mas vou fazer outra pergunta aqui. Domícia, é de Ana Andréa Castro, que também faz parte do grupo do GEAC. Domícia, sua fala muito nos motiva nessa jornada para a criação do Arquivo Público Municipal de João Pessoa. Aqui ela parabeniza, ela não faz a pergunta. Agora aqui, Eduardo Santos. No interior do Rio de Janeiro, a Câmara de Volta Redonda vem desenvolvendo um trabalho de transparência ativa interessante. O que é que você diz disso? Está me ouvindo? O som? Estou te ouvindo, mas é uma afirmação do Eduardo, né? Ele está dizendo que a Câmara desenvolve um programa de transparência ativa. Que bom, né? Que bom, acho que esse é o nosso papel enquanto gestor público, trabalhar tanto na transparência ativa quanto passiva. Parabéns aí à Câmara. Parabéns, Eduardo. A outra pergunta aqui é de Meriane para Lucas. Lucas, o que efetivamente a Câmara está fazendo para que o Arquivo Público do município de João Pessoa seja criado? Há outros parlamentares envolvidos nessa causa. Meriane também é do grupo de estudos arquivísticos e também da Universidade Federal, professora na Universidade Federal da Paraíba. Com a palavra, Lucas. Quero agradecer a pergunta da professora, dizer que, de cara,
administrativamente, a gente pode trabalhar naquela ideia do arquivo público do Poder Legislativo. Então, eu quero enfatizar bem esse ponto, porque isso faz com que a gente não dependa de ninguém. É lá na Câmara, eu já estou à frente desse trabalho, então eu não preciso buscar prefeita, não preciso buscar secretário, não preciso buscar ninguém. Então, a gente começa de imediato, se quiser. E aí, se no curso de arquivologia for formado um grupo, a partir do próprio grupo de estudo arquivístico, de pessoas voluntárias que queiram nos auxiliar com seu conhecimento técnico a dar andamento a isso daí, podemos começar de imediato, não precisa esperar nada nem ninguém. Do ponto de vista de um arquivo público municipal que envolva realmente outros atores, o que é que a Câmara tem feito? Está tramitando no nosso Poder Legislativo um projeto de lei, salvo melhor juízo, de uma colega vereadora, Sandra Marrocos, que trata de algumas diretrizes relacionadas a esse arquivo público municipal. Aliás, a própria Lei 8159, né, de 1991, diz lá no seu artigo 21 que legislação estadual do Distrito Federal e municipal definirá critérios de organização, vinculação dos arquivos estaduais e municipais, gestão e acesso aos documentos. Então, eu fico à disposição também da professora que nos formulou a pergunta e de quem mais tiver interesse, no sentido de disponibilizar esse texto desse projeto e a gente até verificar eventual lacuna, se pode ainda receber alguma contribuição, porque o fato é que o projeto foi apresentado, mas ainda não concluiu a sua tramitação dentro da Câmara, ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para as outras comissões, até um dia chegar ao plenário, ser votado e aprovado e seguir para a sanção do prefeito. Então, basicamente, eu acho que são essas duas linhas de ação a preço de hoje na Câmara. E eu me coloco à disposição, Ana Isabel e professora Rosa Zuleide e Domícia, para arrancar ao lado de vocês, no segundo turno das eleições, quando a cidade definir quem são os dois candidatos do segundo turno, arrancar um termo de compromisso, antes deles receberem o voto do segundo turno, um termo de compromisso para eles assumirem publicamente com um arquivo, com um documento, com a assinaturazinha deles, o compromisso de tirar o arquivo público municipal. Eu acho essa uma grande estratégia. Modéstia à parte, tenho condições de dialogar com os candidatos que aparecerem no segundo turno, e eles vão ficar doidos para assinar um documento desse, precisando de voto que estarão, e a gente vai estar lá legitimado com os nossos 5, 6 mil votos também aqui, como vereador de João Pessoa, para chegar dando pressão e dizendo que dá importância dessa matéria sair do papel no próximo governo. Então, eu acho que essa é uma estratégia, vamos usar de sabedoria para a gente alcançar conjuntamente os nossos objetivos. Muito obrigada. Brilhantando aqui a nossa live, não é, Lucas? Eu vou ter, não é uma pergunta, mas é a de Ieda Pimenta Bernardes, que ela diz: o Ministério Público e o TCE, Tribunal de Contas, são parceiros e fortalecem as iniciativas de criação dos arquivos municipais, mesmo porque essas instituições precisam dos documentos para exercerem suas funções de fiscalização e controle. Eu concordo plenamente com Ieda, porque nós vivenciamos esse momento de trabalhar com o Tribunal de Contas. Eles são, assim, um apoio muito grande para nós, juntamente com os vereadores aqui, vou ficar aqui cobrando, e os prefeitos têm que assumir, agora com essa nova, a eleição agora, que novos prefeitos, vamos colocar eles no canto da parede e exigir que eles façam seus arquivos municipais. E agora vamos parabenizar todos e vamos fazer mais uma outra pergunta do chat aqui. Eu estou com dificuldade aqui do chat, aqui, das perguntas.
Deixa eu ver aqui. Ó. Lucas, para Lucas aqui. Ela afirma, Lucas, é um dever. Sim, Lucas, ela diz, é um dever que, infelizmente, é muito esquecido pelo poder público. Nesse contexto, resta a dúvida do quão transparentes esses governos querem ser ou não. O que mais? Não foi uma pergunta, isso foi somente uma observação. Aqui, Luana Lobo, mais do que nunca, somos arquivistas. Nunca somos, como é que ela diz? Mais do que nunca, nós arquivistas devemos procurar parcerias políticas para fazer cumprir esse dever. Parabéns aos palestrantes e ao GEARC pela iniciativa dessas lives. Muito precisa ser discutido. Aqui de Rita Sampaio, novamente. Ela parabenizando a todos, muitos parabéns para todos aqui, para a Domícia, todos com muita alegria de ter você aqui. E aqui é Juliane, de Juliane Teixeira, que é professora da universidade também, e é do grupo, gostaria de saber, para Lucas, gostaria de saber se o vereador tem conhecimento dos documentos de significativo valor histórico encontrados na Câmara dos Vereadores em 2018. Um belo conjunto de documentos no início do século XIX. Lucas. Tenho Uma sim. palavra, Lucas. Obrigado, Isabel. Juliane resgatou aí um trabalho que foi feito por, inclusive, pesquisadores da Universidade Federal, que conseguiram encontrar realmente documentos do século XIX, quando da fundação da Câmara Municipal de João Pessoa. Então, vejam bem, a Câmara realmente, e até documentos antigos, bem mais... A Câmara tem um funcionamento contínuo de 1947 para cá. São 73 anos de funcionamento contínuo. Só que, antes disso, a Câmara tinha sido, de fato, aberta, instaurada, e alguns desses arquivos foram encontrados. Tem servidores da Câmara que se dedicam a esse trabalho. Eu acho que... Eu tenho feito, Rosa, Isabel, Domícia, muita ponte entre a academia, as universidades e o nosso parlamento local. Confiante mesmo que sou de que a verdadeira vocação do conhecimento científico é valer-se de todos os meios e ferramentas para alcançar a vida das pessoas. Então, a política é um excelente meio de alcançar a vida das pessoas. Acho que, em relação a essa temática desses arquivos e de, na verdade, até criar no site da própria Câmara um bannerzinho para chamar atenção para eles, para a pessoa ir fazer uma viagem na história e olhar os primeiros documentos, as primeiras legislaturas, tudo isso é uma coisa muito bacana, e eu sei que o pessoal de arquivologia tem predisposição de contribuir. Nós temos feito um trabalho do Aprendiz de Vereador lá, com muitos voluntários e estagiários, e eu acho que nessa área de arquivologia chegou o momento de fortalecermos. Então, trazermos para dentro da Câmara voluntários, pessoas que queiram contribuir para a gente valorizar mais e mais arquivos como este, que foram localizados e que contam um pouco dos primórdios da nossa Casa Legislativa. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. E aqui resgatando a pergunta de Ieda, para Domícia. Domícia, como você avalia o grau de atendimento das propostas apresentadas durante a primeira Conferência Nacional de Arquivos em relação aos arquivos municipais? Uma palavra, Ieda, ou Domícia. Qual? Bom,
Ieda, eu tenho 1,55 m. Eu costumo dizer que eu quero ser um pouquinho parecido com Ieda quando eu crescer. Ieda é uma grande amiga, nossa, sou super fã da Ieda. Ieda acompanhou todo esse processo, né, da Senac, excelente conselheira do CONARC, sempre atuou, a gente sempre tentou. Ieda foi e voltou como conselheira do CONARC, né, de tão atuante que é, maravilhosa. E, infelizmente, as propostas da Senac, muitas delas não foram efetivadas, né, Ieda, não foram implementadas. E eu acho que no campo dos arquivos públicos municipais ficou nessa linha, não foram implementadas, infelizmente, né? E aí a gente se depara de um período para cá, de 2016, né, uma situação meio devagado por parte, né, dessas ações todas relacionadas a arquivos públicos municipais. A gente foi muito, muito atuante em 2014, 2015, e aí foi, né, dando uma paralisada. Eu acho que em relação às deliberações da Senac, não, acho que não foram implementadas, na minha opinião, né? Muito obrigada, Domícia, mais uma vez respondendo aí com brilhantismo. E tem aqui uma de Ana Andréa Castro, do Grupo de Arquivistas, e também ela é da Universidade Federal da Paraíba. Ela está aqui para a Rosa, ela está fazendo uma afirmativa. As parcerias com as universidades são importantes para fazer diagnóstico de arquivo. Parabéns, Rosa Zuleide, pelos projetos de extensão no âmbito dos arquivos municipais. E aqui de Rita, ela está dizendo que Lucas deu um bom recado, viu, Lucas? Você deu o seu recado muito bem. Rita, deixa eu ver mais uma para Lucas aqui. Lucas, a Câmara de Vereadores é de Rita Sampaio. A Câmara de Vereadores de João Pessoa tem cargo de arquivista? Caso não tenha, o que você pode fazer para a abertura de concurso público para arquivistas? Pergunta difícil, viu, Lucas? Mas vai lá. Eu confesso, Isabel, Rita, que não me lembro. A Câmara tem um PCCR, a Câmara tem um plano de carreira e remuneração. Mas eu confesso assim, de que de pronto eu não me lembro de jeito nenhum. Se tem ou se não tem, eu posso pegar o e-mail de Rita e depois mandar a resposta com o PCCR e com a identificação de qual artigo prevê ou deixa de prever o cargo de arquivista. Se não tiver o cargo de ativista, o que a gente pode fazer é sugerir, através de um projeto de lei, dentro da própria Câmara, a criação também desse cargo. Eu acho que é uma grande sugestão aí da Rita, porque a gente, se tem esse propósito de também fazer o arquivo da Poder Legislativo Municipal, é super bem-vinda a presença de arquivistas dentro da nossa Casa Legislativa. Então, vou responder isso por e-mail e me comprometo a, não havendo cargo, a criar através do meio cargo para que a próxima gestão possa fazer o concurso público. Aliás, acho que está num momento bem oportuno, porque o último concurso público da Câmara já faz quase 10 anos. Ou seja, está meio que chegando na hora mesmo, daqui a pouco, de fazer um outro. E que nesse outro já contemple o cargo de arquivista. Vamos cuidar disso aí. Pode contar comigo. Vamos contar mesmo, viu, Lucas? Não é só ficar na conversa, não, é contar mesmo com você. Agora, ela ainda acrescenta, dizendo assim, muito bem, Lucas, precisamos de arquivistas, técnicos de arquivo e estagiários de arquivologia. E eu não conheço nenhum cargo de arquivista lá na Câmara, viu? Sei que já fizeram o memorial e estavam organizando os arquivos, mas
não conheço nenhum cargo de arquivista, né? E ela também, eu quero informar que as perguntas que não puderam ser respondidas agora serão encaminhadas aos convidados e publicadas posteriormente nos comentários deste vídeo. Então, vamos terminar aqui, dando início ao nosso encerramento. Agradecer a todos. Estamos chegando aqui ao final dessa live. E que estamos aqui com Domícia Gomes, Rosa Zuleide, vereador, para as considerações finais. São convidados para fazer as suas considerações. Primeiramente, Domícia. Tem 3 minutos, Domícia. Eu queria agradecer o convite do GEARC, o convite da APB, agradecer a Rita Sampaio por, né, me conectar, agradecer a Lucas, a professora Rosa, a professora Isabel por essa conversa maravilhosa, super gostosa, e me colocar à disposição, se vocês quiserem me mandar e-mail, a Rita tem o meu contato de WhatsApp, me coloco à disposição de vocês para contribuir no que for necessário, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agora, as considerações finais de Rosa Zuleide. Bem, gente, eu não sei nem o que dizer, né? Mas, assim, foi uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês. Um prazer enorme conhecer Domícia, né? Sei que a partir de agora a gente cria esse laço de amizade, né? Pela sua disponibilidade de estar sempre com a gente. Foi um prazer enorme. Com relação a Lucas, eu sabia que, de fato, ele ia ter esse comprometimento, como ele está tendo com as nossas bibliotecas, né? E gostei muito desse comprometimento e a gente vai continuar. Isso é como ele colocou, é o iniciozinho de tudo, né, Lucas? E a gente vai tocar o barco e vamos com essa bandeira de luta mesmo, né? A partir agora para a criação do nosso arquivo público municipal e o da Câmara, você viu que não depende, que a gente também pode muito bem tocar isso e vamos se unir com o grupo GEARC, né? Com as universidades, vamos tocar isso, que a gente vai deixar uma pessoa nada a desejar com relação aos arquivos. E você, Isabel, que conseguiu brilhantemente, né? Estava um pouco mais, foi ótimo, maravilhoso, e eu agradeço muito a oportunidade do GEARC de poder estar aqui e contribuir, né, para que a arquivologia paraibana ela também se desponte no cenário nacional e fortaleça os nossos arquivos. Muito obrigada. A Lucas, agora, muito obrigada, Rosa, e a Lucas, a palavra, com a palavra, as considerações finais. Olá, quero agradecer o convite, Domícia, Rosa, Ana Isabel, o GEARC, o Grupo de Estudos Arquivísticos, a alegria de participar dessa mesa que acaba abrindo o leque de causas do nosso mandato para a gente incorporar a causa do Arquivo Público Municipal, do Arquivo Público da Câmara Municipal também, do Poder Legislativo. Então, enquanto estava aqui aguardando a minha vez, eu abri a lei da Câmara Municipal que trata do PCCR. A lei municipal, Rita, é a de número... Deixa eu te passar aqui, bem rapidinho, estou abrindo aqui na 11.388, de 2008, e eu fiz a conferência, e realmente razão tem, Isabel, quando intuiu, né, pressentiu que não haveria, e realmente não tem, o cargo de arquivista no PCCR da Câmara Municipal. Eu estou aqui abrindo a tabela de cargos, e a gente vai ver que tem várias outras funções, vários outros cargos, vou até ler rapidamente alguns deles, para vocês terem uma ideia, mas tem a lacuna, portanto, do arquivista, e é uma lacuna que eu vou ter uma alegria tão grande de preencher,
a partir dessa videoconferência de hoje. Olha só, tem técnico de nível superior, assessor do plenário, assessor técnico de planejamento e finanças, assessor técnico de comunicação social, técnico legislativo, procurador, auditor, analista de sistema, redator de ata, redator de debate, consultor técnico, revisor, médico, enfermeiro, odontólogo, auditor contábil, mas não tem arquivista. E aí, é uma primeira iniciativa já do nosso mandato, a gente não precisa esperar também ninguém para essa, nem precisa esperar o próximo mandato, porque, enfim, eu já estou no mandato, já estou como vereador, vou pegar esse mote aí de Rita. Ô, Rita, volta para minha casa, brincando, mas eu vou pegar esse mote de Rita aí para fazer já um projeto de lei alterando a 11.388, que traz o PCCR da Câmara para incluir o cargo de arquivista. E vou ter a alegria muito grande, Isabel, de mandar depois para o teu zap, para o de Rosa, depois eu quero o de Domícia também, para vocês divulgarem aí que, se Deus quiser, no próximo concurso da Câmara, já vai ter a previsão de vaga para arquivista, para a gente ter estabilidade no arquivo do Poder Legislativo. Tem um trabalho contínuo, não ser só um esforço inicial agora da empolgação da gente fazer o arquivo, preparar e depois largar. Não. Alguém que fique cuidando, preservando, conservando, mantendo, ampliando. E aí o profissional arquivista é a pessoa certa para essa missão. Obrigado pela oportunidade, um abraço ao grupo de estudos arquivísticos, a professora Domícia, a professora Rosa Zuleide, a Ana Isabel, nossa mediadora. Fico sempre à disposição, não se esqueçam de mim nos próximos encontros da arquivologia, que eu quero estar presente em todos agora. Agora a causa é nossa. Show, Lucas! Estou muito feliz aí com você aqui e todos aqui. Foi uma maravilha essa nossa live. E encerramos ela. E em nome do Grupo de Estudos Arquivísticos, GEAR, que é a Associação dos Arquivistas da Paraíba, que precisou um pouco mais ser citada aí, né? Agradecemos a participação de todos, e do chat e dos ouvintes. Agradecemos também a colaboração muito especial dos nossos convidados, Domícia, um prazer, Domícia, você é uma figura maravilhosa. Rosa Zuleide, uma potência aí na área de arquivologia, de biblioteconomia. Lucas de Brito, show, sabia que você ia dar um show, parabéns, meu vereador, que contribuíram para esta importante discussão a respeito dos arquivos públicos para o cidadão, em especial sobre o tema arquivos públicos municipais, criação e implantação, e a disponibilidade de atenderem nosso convite. A GEARC e a APB agradecem também a todos que participaram do chat, bem como aos que assistirão a gravação dessa live disponibilizada no canal do GEARC no YouTube. Aproveitamos a oportunidade para convidar todos a continuarem acompanhando no canal do YouTube do GEARC as nossas lives. Na próxima semana, quinta-feira, 5 de novembro, anotem aí no calendário aí, 5 de novembro, às 9h30, com o tema Academia e o Poder Público na Criação dos Arquivos Municipais, com os convidados, professora Ana Célia Rodrigues, que foi orientada aí de Domícia, Sandra Marrocos, vereadora em João Pessoa, Esmeralda Porfírio Salles e Rita Sampaio, como mediadora do GEARC e APB. Deus abençoe a todos e tenham um bom final de semana e até quinta-feira. Parabéns a todos os arquivistas. Viva os arquivos, arquivistas! E fique com essa reflexão da citação que vai estar aí na tela. É do H.L. White, bibliotecário e arquivista australiano. Principalmente para os arquivos municipais. Os arquivos não são, de maneira alguma, cemitérios de documentos velhos e esquecidos. A qualidade essencial dos arquivos está em que registram não somente as realizações, mas também os processos pelos quais foram efetuados. Essas palavras revelam
que, para além da aparente rotina burocrática da função arquivística, seu papel sociocultural e a sua função econômica explicitada na fixação do passado e na possibilidade de racionalização do futuro. E assim, encerro essa live, parabenizando a todos, feliz demais de ter mediado, estar aqui com vocês, muito feliz. Parabéns a todos e muito obrigado. E até a próxima. Qualquer pergunta depois vão ser enviadas para vocês. Agradeço a atenção de todos. Já estou com saudade de vocês, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Beijos.